E aí, galera corintiana? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso timão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Corinthians vive um momento repleto de desafios, com uma série de lesões que afetaram diretamente a composição do elenco, especialmente no setor ofensivo. O técnico Dorival Júnior, diante da escassez de opções, se viu obrigado a olhar para a base, um movimento que, embora improvável, traz consigo uma oportunidade de renovação e esperança. A principal perda foi a de Yuri Alberto, o artilheiro da temporada, que, após ser diagnosticado com uma hérnia inguinal, precisou passar por uma cirurgia. Com isso, o camisa 9 do Timão ficará afastado entre 4 a 8 semanas, obrigando o treinador a repensar a estratégia para os jogos que se aproximam. Além dele, o time perdeu outros jogadores fundamentais para o ataque, como o holandês Memphis Depay e o peruano André Carrillo, ambos com lesões que os deixam fora de combate por tempo indeterminado. Esses desfalques deixaram Dorival Júnior em uma situação delicada, forçando-o a recorrer ao que há de melhor nas divisões de base do clube. Para ele, dar espaço aos filhos do terrão, como são conhecidos os jovens da base alvinegra, pode ser uma saída não apenas momentânea, mas também uma chance de fortalecer o elenco com promessas que, quem sabe, possam se tornar os novos ídolos da torcida. Embora a responsabilidade seja grande, a confiança em jogadores formados nas categorias de base é uma tradição do Corinthians, e sem dúvida, será um dos maiores desafios e ao mesmo tempo, uma das maiores oportunidades desta temporada. A pressão para corresponder à altura de grandes nomes da história do clube será intensa, mas a aposta nos garotos traz um fator de motivação extra, mostrar que tem capacidade para se destacar e, quem sabe, até suprir a ausência dos grandes nomes que estão fora de combate. Para a torcida corintiana, a chance de ver a base se destacando no time principal traz um toque de nostalgia e esperança. O Corinthians sempre foi conhecido por revelar craques e dar chances para jovens talentos que mais tarde se tornaram ídolos. Agora, com a escassez de opções no elenco, a base volta a ser a chave para o time seguir adiante. Jogadores como esses têm a oportunidade não apenas de mostrar seu valor em campo, mas de criar uma conexão especial com a torcida, que acompanha com carinho o crescimento dos meninos da base. Afinal, mais do que futebol, o que se espera é ver no campo o DNA corintiano, a raça, a garra e o amor pelo clube. Essa situação também abre uma janela para o futuro do clube. O Corinthians tem um histórico de revelar grandes jogadores, ao apostar em jovens da base, a equipe não só fortalece o elenco com sangue novo, como também pode construir um time mais sustentável a longo prazo. Os jovens, além de poderem se firmar no time principal, podem gerar uma valorização no mercado, como aconteceu com tantos outros atletas formados nas categorias de base que, depois de brilhar no profissional, se tornaram alvos de grandes negócios. Portanto, a utilização da base não é apenas uma necessidade imediata, mas também uma estratégia de futuro. A integração de novos talentos pode ser a chave para um novo ciclo vitorioso para o Corinthians, que, com o tempo, poderá colher frutos dessa aposta. Porém, é claro, a pressão é imensa. Jogar no Corinthians, com a exigência da torcida e a cobrança por títulos, é sempre um desafio, ainda mais para jogadores jovens. Mas a base corintiana sempre teve uma característica peculiar, a capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Essa é a chance dos garotos do terrão provarem que, mesmo com as adversidades, o espírito de luta e superação nunca sai de moda no Corinthians. E mais do que isso, é a chance de uma nova geração de jogadores escrever sua própria história, ao lado de um torcedor apaixonado que sempre esteve ao lado dos filhos da base. Agora, mais do que nunca, o futuro do Corinthians está sendo moldado por aqueles que surgem para dar sequência à gloriosa trajetória do clube. Que o Timão, com a força da base, consiga superar as dificuldades e se manter competitivo até o fim da temporada. O que aconteceu com o bom futebol do Corinthians? Uma das maiores potências do futebol brasileiro, que já encantou com sua garra, velocidade e estilo de jogo envolvente, parece ter perdido seu caminho nos últimos tempos. Com uma equipe desfigurada por lesões, desfalques e escolhas táticas questionáveis, o clube parece viver um ciclo de declínio que afeta tanto sua performance dentro de campo quanto sua identidade. A pressão sobre o técnico Dorival Júnior e sobre os jogadores aumenta a cada jogo, e a sensação é de que o Corinthians perdeu a essência de sua força. Onde estão os gols, as jogadas que fazem a torcida vibrar e aquele futebol vibrante que cativava os corações alvinegros? A morte do bom futebol do Corinthians não é uma constatação fácil de engolir, mas é impossível ignorar a decadência do time nos últimos anos. E a pergunta que não quer calar, o que foi feito da base, das promessas que um dia foram exaltadas como a salvação do clube? Mesmo com a entrada de novos jogadores e a busca por soluções, o Corinthians se vê mais uma vez dependente dos jovens do terrão, enquanto a torcida, que já foi a maior aliada, agora se vê desconectada do time.
As lesões de jogadores como Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo expõem as fragilidades de um elenco que parecia forte, mas que, no fim das contas, não conseguiu corresponder à altura das expectativas. O Corinthians, que sempre foi sinônimo de luta e conquistas, agora parece lutar contra seu próprio futebol, tentando se encontrar em meio a uma crise de identidade que se arrasta por temporadas. Será que o time conseguirá ressurgir das cinzas, ou o fim do bom futebol do Timão será algo irreversível? A torcida está sedenta por respostas, mas até agora, o único sentimento que paira é a frustração. O Corinthians sempre foi um time de altos e baixos, mas o que tem se observado nos últimos tempos vai além das dificuldades normais de uma temporada. O time parece estar em um estado de entropia, onde as peças não se encaixam, o jogo coletivo se desfaz e a criatividade, que um dia foi marca registrada da equipe, está cada vez mais ausente. O bom futebol do Timão, que encantou o Brasil em várias fases de sua história, hoje parece um conceito distante, uma lembrança do passado. A falta de intensidade nas partidas, a falta de movimentação ofensiva e, muitas vezes, a apatia em campo, são os reflexos de uma crise mais profunda que o clube não consegue resolver. Para a torcida, que sempre se orgulhou de ver seu time jogar com raça e alma, o vazio que ocupa o estádio é palpável. O dilema do Corinthians vai muito além da escolha de técnicos ou da contratação de reforços. O time perdeu a sua essência, a capacidade de jogar com personalidade e com a energia que a sua torcida exige. As constantes lesões e a dependência de jovens talentos da base são apenas sintomas de um problema maior, que vai desde a falta de planejamento até a fragilidade emocional que o time exibe em momentos decisivos. Quando o Corinthians entra em campo, o que se espera é mais do que uma simples vitória, mas sim um futebol envolvente, capaz de fazer a torcida se apaixonar a cada lance. A grande pergunta que fica é, será que o clube conseguirá se reinventar, ou o bom futebol que fez história na Neoquímica Arena já pertence ao passado? Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e clique no sininho do canal Fala Fiel News para não perder nada novo, tá? Continuando. E você, torcedor corintiano, o que acha do momento atual do time? A que ponto chegamos, onde o futebol de alma e raça, que tanto nos orgulhava, parece estar cada vez mais distante? Será que estamos vendo o fim do bom futebol no Corinthians, ou é apenas uma fase passageira que logo será superada? A torcida, conhecida por sua paixão e fidelidade inabaláveis, agora se vê diante de uma realidade amarga. As perguntas são muitas. O que aconteceu com a essência do Timão? Como o time, antes tão vibrante, se perdeu no caminho? E, mais importante, qual é a sua opinião sobre a aposta na base como solução para essa crise? Será que ela pode dar conta do recado, ou o peso da camisa será grande demais para os jovens jogadores que assumem a responsabilidade? O que a Fiel espera do futuro imediato do Corinthians? A pressão é crescente, mas a confiança da torcida pode ser a chave para que o clube se recupere. O que é mais necessário, reforços experientes para reerguer a equipe ou dar tempo e apoio aos garotos da base para que eles possam provar o seu valor? A questão é urgente e não dá mais para ignorar. Como você, torcedor, enxerga o atual momento? Está disposto a apoiar o time mesmo em meio à crise, ou a paciência está chegando ao fim? O palco está montado, e a torcida, mais uma vez, tem o poder de fazer a diferença. O que você acha, Fiel? É hora de se reinventar ou de buscar algo novo para voltar aos tempos de glória? Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.